Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 12, Testemunhando de Cristo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, buscando o batismo do Espírito Santo para estudarmos a Tua palavra, entendê-la e testemunharmos de Jesus. Ouve a nossa oração, em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Testemunhando de Cristo. Isto é um privilégio, testemunhar de Cristo. Você não pode dar o que você não tem. Você tem que ter Jesus, possuir Jesus para dar Jesus, compartilhar Jesus. Então, antes de testemunhar, você precisa ter uma boa comunhão, uma boa intimidade, uma boa amizade com Jesus. Número 2, para você ter Jesus, isto exige tempo de qualidade aos pés de Jesus. Em terceiro lugar, você e eu precisamos confessar os nossos pecados, para que nada faça separação entre você e Deus. E em quarto lugar, nós precisamos nascer do Espírito e então sermos possuídos do Espírito Santo para testemunharmos de Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o Filho do homem, que é o Salvador do mundo, é o seu e é o meu Salvador. Aleluia! O verso áureo diz: o Senhor soberano me deu suas palavras de sabedoria para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre o meu entendimento para ouvi-lo. Isaías 50, verso 4. Aquela manhã foi uma manhã de sábado movimentada para o pastor. Os pastores, no sábado, têm uma manhã bem movimentada, porque eles estão com a ideia no sermão, no culto. E, queridos, o pastor acordou cedo, revisou a lição da escola sabatina, revisou o sermão que ele ia fazer, em seguida pegou as chaves do carro e saiu às pressas, acelerando o seu carro. No trajeto, ele se irritou com o trânsito. Afinal, o trânsito estava tão carregado, tantas pessoas na rua, num dia de sábado, de manhã, isso poderia atrasá-lo para a igreja. Para onde toda essa gente está indo? Pensou ele. De repente, um carro entrou na sua frente. Ele freou bruscamente, ergueu o punho e gritou com o motorista. Por fim, o pastor chegou à igreja. Quando se levantou para conduzir o estudo da lição da escola sabatina, ele percorreu os olhos entre aqueles que estavam assistindo à lição, parou num rosto conhecido. Era exatamente o motorista com quem ele havia se irritado 20 minutos antes. Queridos, aquele motorista foi apresentado para o pastor, ele não era membro da igreja, estava ali visitando seus familiares. O pastor lembrou, mais uma vez, que cada interação, seja com conhecidos ou com estranhos, precisa ser uma interação permeada pelo amor que venha de um relacionamento íntimo com Deus. Nunca sabemos como nossas atitudes como cristãos podem impactar outras pessoas. Que péssimo testemunho aquele pastor deu para aquele visitante. Isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Perder a calma no trânsito não é muito difícil. Nós temos que ter íntima comunhão com Jesus para que tenhamos paciência. Paciência dentro de casa, paciência com a família, paciência no trânsito, tratar bem as pessoas. Tudo isso será possível se tivermos uma íntima comunhão, amizade com Jesus Cristo. É impossível você ter uma íntima amizade e comunhão com Jesus e tratar mal as pessoas. Simplesmente é impossível, porque o Espírito Santo nos corrige, porque o Espírito Santo é que vai nos dar paciência diante da provocação. Meu querido irmão, testemunhas de Jesus é aquilo que você e eu somos 24 horas por dia, 7 dias na semana, testemunhando daquele a quem amamos, do nosso Salvador, mostrando aos outros quão precioso
e quão amável é o nosso Jesus. Aleluia! Na parte de domingo, transbordando do coração. Daquilo que o coração estiver cheio, a boca vai falar. Queira ou não queira, a boca vai falar, sim, vai transbordar aquilo que está no coração. Abra sua Bíblia e vamos ler Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, vamos ver então os versos 18 a 20. Aqui diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Esta é a ordem de Jesus Cristo: pregar, ensinar, batizar, testemunhar, fazer discípulos. Este é o trabalho que Jesus deu para você. Eu diria, esta é a missão que Jesus deu para você. Todos nós nascemos neste mundo com um propósito. Vida com propósito. E qual é o propósito de Deus para a sua vida? Ser um missionário? Ser uma testemunha de Jesus Cristo? Entesourar Jesus Cristo no coração? E então ele vai ser revelado nas palavras, nas atitudes, nos nossos olhares, na nossa maneira de falar. Jesus Cristo será revelado. Jesus nos deu uma ordem para compartilhar sua mensagem com o mundo. Portanto, vão e façam discípulos. Disse Jesus, a missão da Igreja Adventista também é a minha missão como filho e como filha de Deus. Meu querido irmão, fazer outros discípulos é um plano de duplicação. Assim todos proclamam o Evangelho eterno e as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 a 12, preparando o mundo para a breve volta de Jesus. Todo aquele que recebeu uma nova vida em Cristo é chamado a testemunhar. Muitos pensam no testemunho como algo que não conseguem ou não querem fazer. Você se imagina pregando em uma esquina ou apresentando uma série de estudos bíblicos complexos e então você desanima, dizendo: não, eu não tenho jeito para isso, sou introvertido, testemunhar não é para mim? Meu querido irmão, testemunhar não é pregar, testemunhar não é dar estudos bíblicos, testemunhar é falar quem é Jesus para você. É falar o que Jesus fez na sua vida e o que Jesus está fazendo na sua vida. Testemunho é algo simples, mas você tem que conhecer Jesus para testemunhar. Você pode dar um estudo bíblico sem conhecer Jesus, você pode fazer um sermão sem conhecer Jesus, mas você não pode dar um testemunho sem ter conhecido Jesus. O verdadeiro testemunho é frequentemente contar o que Deus está fazendo na sua vida, perceber o que Ele está lhe ensinando enquanto você cresce nele e então compartilhar essa experiência com os outros. Deus é bom. Prove e veja que Deus é bom. E o que Ele fez por nós é a melhor notícia que este mundo pode ouvir. Não podemos e não devemos ficar em silêncio. Deus nos redimiu e nos chamou pelo nome. Você pertence a Ele. Ele nos chamou pelo nome. Haveria uma notícia melhor do que essa para qualquer pessoa, em qualquer lugar? Embora os discípulos da Igreja Apostólica não tivessem sido educados nas escolas dos rabis, mas eles foram educados por 3 anos e meio na escola de Jesus Cristo. Ele era o rabi e nós temos muito a aprender com os discípulos de Jesus. Vamos ler agora Atos capítulo 1 e o verso 8. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 1 e vamos ver o verso 8. Aqui diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vejam a sequência. Vocês receberão, primeiramente, o poder que vem do céu, o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas. Dá para ser testemunha sem ser possuído pelo Espírito Santo? Não. Dá para ser testemunha sem conhecer Jesus? Não. Primeiramente, é buscar em Jesus Cristo o poder
que é o Espírito Santo. E então o Espírito Santo faz de você e de mim testemunhas de Jesus dentro de casa, na vizinhança, no bairro, na cidade e em qualquer lugar onde nós formos, seremos testemunhas de Jesus. E lemos também em Atos capítulo 4 e o verso 13. Aqui diz: ao verem a ousadia de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro e João falavam com autoridade. Eles estavam familiarizados com Jesus Cristo, porque eles conviveram 3 anos e meio com Jesus e eles beberam da mensagem de Jesus, eles assimilaram Jesus. Judas, ele conviveu com Jesus por 3 anos e meio, mas não assimilou Jesus, não se tornou semelhante a Jesus, mas Pedro e João assimilaram. É assim, meu querido irmão. Nós vamos assimilando Jesus Cristo, o modo dele ser, o modo dele tratar as pessoas. Queridos, nós nos tornamos cópias de Jesus, clones de Jesus. Esta é a palavra, clones de Jesus, ao ponto de que, onde nós formos, as pessoas vão nos chamar de cristãos. Porque tudo o que fazemos é falar de Jesus, é representar Jesus. Pedro e João afirmaram: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, verso 20. Pedro e João estavam bem firmes nisso. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso é testemunhar, falar do que você viu e ouviu de Jesus. Mas isto exige comunhão com Jesus, conhecer Jesus. A verdade é que eles haviam estado com Jesus, Atos 4,13, e se sentiram impelidos a compartilhar essa mensagem. O Espírito Santo lhes deu ousadia e poder convincente das palavras. Quando você está com Jesus, meu irmão, o testemunho flui naturalmente. Você começa a falar de Jesus porque o seu coração está cheio de Jesus Cristo. Daquilo que está cheio o coração, a boca vai falar. Por isso, meu irmão, todo aquele que é verdadeiramente convertido a Jesus, ele nasce no reino de Deus como um missionário, uma testemunha de Jesus. Você é uma testemunha de Jesus? Que assim seja. Aleluia! Na parte de segunda-feira, sem imposição, mas com poder. Deus não impõe nada, Deus não exige nada, mas Ele nos dá poder. Você já se perguntou como é que Jesus mantinha disposição para trabalhar, disposição para curar, para consolar, para pregar, para ensinar tanta gente dia após dia? Era uma vida trabalhosa, era uma vida cansativa. Jesus trabalhava desde cedo até a noite, as multidões o seguiam, ele quase que não tinha tempo para comer, sobrava-lhe pouco tempo para dormir à noite, porque ele acordava antes dos outros, ainda no escuro, para ter comunhão com o Pai, para receber o poder do Espírito Santo. Meu querido irmão, ao ver as multidões, Jesus se compadecia delas. Mateus, capítulo 9, verso 36, diz que Jesus tinha compaixão daquela multidão quando olhava para eles. Eles estavam aflitos, exaustos, como ovelhas que não têm pastor. O amor e a compaixão de Jesus pela humanidade impulsionavam o seu ministério. Igualmente, o amor de Deus em nós deve também nos constranger, nos impulsionar a sentir o mesmo peso de conduzir as pessoas até Jesus. Como é que você encontra um tesouro e uma pérola que se chama Jesus e não vai contar para ninguém? Queridos, nossa alegria, nosso prazer é partilhar, falar de Jesus Cristo, o amigo que temos, que é Salvador nosso. Você já olhou para os rostos anônimos em meio à multidão, pensando na vida eterna dessas pessoas e se perguntando se elas conhecem Jesus? Ao perceber as necessidades de um desconhecido, você já sentiu a responsabilidade de guiar esta pessoa desconhecida até Jesus? Jeremias expressou isto ao falar assim:
em Jeremias 20, verso 9. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu amor, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Estou exausto, tentando contê-lo, não posso mais. Jeremias está dizendo que não conseguiria conter dentro dele o amor de Deus. Ele tinha que partilhar, ele tinha que contar para os outros. Entretanto, ao compartilhar nossa fé com os outros, jamais devemos tentar forçar alguém a aceitar a Deus ou a verdade bíblica. Nada é a força. Meu querido irmão, eu sei que o islamismo ele é imposto à força, pela espada. E assim o islamismo cresce muito no mundo porque eles perseguem, eles fazem qualquer coisa, mas Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não impõe nada pela força, ele respeita o livre-arbítrio que ele próprio deu para o ser humano. Mas nós partilhamos a palavra de Deus com as pessoas e oramos por elas, jejuamos por elas. A imposição é contrária ao caráter divino. Deus não obrigou Adão e Eva a ficarem longe da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas pediu para que eles ficassem longe daquela árvore e deu liberdade de escolha para eles. Isso está em Gênesis 2, versos 16 e 17. Não forçou pessoas a entrarem na arca. Deus não forçou, não arrastou as pessoas para dentro da arca de Noé. Não, queridos. Deu liberdade para que elas entrassem na arca ou não. E eles escolheram não entrar, somente Noé e a sua família entraram na arca. Deus também não obrigou o povo de Israel a obedecer a sua santa lei. Deus deu a sua santa lei, os 10 mandamentos, mas não os obrigou. Meu querido irmão, Jesus também atendia as necessidades das pessoas. E depois de atender as necessidades, curar as suas doenças, Jesus convidava, sigam-me. Jesus nunca forçou ninguém a segui-lo ou aceitar a sua verdade. E ainda assim, nunca desiste de nós. Assim, deveremos nos espelhar em Jesus Cristo. Em nosso testemunho, devemos imitar o exemplo de Jesus. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 391, Deus fala assim: não faz parte da missão de Cristo obrigar as pessoas a recebê-lo. Satanás e pessoas movidas pelo espírito de Satanás é que buscam forçar a consciência. Não há maior evidência de que possuímos o espírito, ou seja, o caráter de Satanás, do que a disposição de causar dano aos que não valorizam nossa obra ou agem contrariamente às nossas ideias. Nós não vamos forçar, porque Deus não força, mas vamos orar, vamos interceder, vamos jejuar por aqueles que queremos salvar. Pessoas com quem estamos estudando a Bíblia, elas estão na nossa lista de oração. Mas, queridos, devemos permitir que Deus nos faça instrumentos da sua obra. O mundo pode rejeitar a verdade, mas isso não deve nos impedir de compartilhar a verdade com sabedoria, com amor e com respeito. Às vezes, o testemunho pessoal terá maior peso, maior força, especialmente nos primeiros contatos. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12 e o verso 11. Aqui diz: e eles o venceram, ou seja, os discípulos de Deus, ou seja, os seguidores de Jesus. Eles venceram a Satanás. Eles venceram a Satanás por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Os vitoriosos heróis da fé, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram, e mesmo mediante a morte não recuaram. Meu querido irmão, quando nós conhecemos o Cristo Salvador, quando Ele é o nosso melhor amigo, então nós vamos ser possuídos por esse Espírito e não vamos recuar diante de ameaças. Leia 2 Pedro capítulo 3, verso 18. Aqui diz: pelo contrário, cresçam na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Cresça
no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, sem nenhuma imposição, mas cheios de poder, nós vamos testemunhar de Jesus Cristo. E as pessoas, ao olharem para você, vão saber que você conhece a Jesus. Você esteve com Jesus Cristo, porque você é um clone de Jesus. Aleluia! Na parte de terça-feira, como falar de Jesus? A pergunta para cada um de nós é: com quem você tem falado sobre Jesus? Com quantas pessoas você já partilhou Jesus? O entregador que vem na sua casa fazer alguma entrega? O atendente da loja? Alguém que você encontra diariamente nas caminhadas? Deus chama cada crente a cooperar com Ele nessa obra de testemunhar e promete dar palavras sábias para que você saiba consolar os cansados. Isaías 50, verso 4. Também é dever do cristão estar sempre preparado para apresentar as razões da fé e da esperança que existe em nós. Nós deveremos estar prontos, diz o apóstolo Pedro, 1 Pedro 3,15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados. Quando? Sempre preparados. Para quê? Para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que você tem. Você precisa saber dizer por que você é tão esperançoso, por que você pensa tanto no céu, porque o céu para você é uma realidade, porque Jesus está lá no céu. Ele veio a primeira vez, morreu por nós, ressuscitou, subiu ao céu, Ele está no céu intercedendo por nós, e é de lá que virá o nosso Senhor. Nós temos que dar explicação para as pessoas e convencê-las, explicando por que nós temos esta esperança. Nós, diz aqui o apóstolo Pedro, precisamos estar preparados sempre para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que nós temos. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, verso 8 até o verso 15. Aqui diz: finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. Como é que milhares de pessoas vão ter o mesmo modo de pensar morando em cidades diferentes, países diferentes, sem se conhecerem? E como é que vão ter o mesmo modo de pensar? Sabe por quê? Porque todas estas pessoas se inspiram em Jesus Cristo. Todas elas estão imitando Jesus Cristo. Por isso é possível, sim, isso que o Espírito Santo faz, que tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com o mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre, quando? Sempre preparados. Para quê? Para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor. Meu querido irmão, considere esses conselhos dados pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 3, versos 8 até o verso 15. Conheça a pessoa e construa uma amizade com o tempo. Você só ganha amigos para Jesus. Você não ganha inimigos para Jesus. Você ganha amigos para Jesus. Portanto, o primeiro passo é fazer-se amigo da pessoa. Criar condições favoráveis para que se desenvolva ali uma amizade. E através dessa amizade você vai atrair este amigo para Jesus. O primeiro ponto, então, é
Conheça a pessoa e construa uma amizade com o tempo. Número 2, ore para que o Espírito Santo atue no coração dessa pessoa com quem você fez amizade. Peça oportunidades de interagir com ela. Número 3, busque formas naturais de falar das suas experiências de fé ou ofereça uma oração por ela. Peça a Deus confiança, mas também gentileza na abordagem. Número 4, procure conectar seu novo amigo a outras pessoas da igreja, para que experimente o acolhimento da comunidade. Um encontro social ou um pequeno grupo é um excelente próximo passo. Número 5, ore pelas necessidades e pelos questionamentos específicos do seu amigo e mostre, quando houver oportunidade, como a Bíblia oferece conforto, conselho e direção. Talvez você comece compartilhando uma promessa bíblica ou respondendo a uma única pergunta. Isso pode abrir portas para os diálogos mais profundos. Ore por essas oportunidades também. Número 6. Chegará o momento de perguntar se ela deseja dar o próximo passo, o estudo bíblico, ou então, no tempo certo, tomar a decisão pelo batismo. Não apresse esse processo, mas também não demore demais. Ore pedindo orientação do Espírito Santo. Não podemos nos apressar demais, mas também não poderemos nos demorar demais. É o Espírito Santo que vai dirigir a sua vida, o seu testemunho. Número 7. Suas ações devem revelar a quem você pertence. Onde está o seu coração? O seu coração está na terra ou está no céu? Queridos, a maneira como tratamos as pessoas fala muito, muito alto. À medida que o nosso caráter é moldado segundo o caráter de Jesus, isto é a santificação, viveremos de modo a atrair as pessoas para Jesus. Quando as pessoas olham pela sua maneira de ser, de viver, seu estilo de vida, elas estarão sendo atraídas para Jesus. Aleluia! Na parte de quarta-feira, um filho que se afastou. Muitos conhecem de perto a dor de ver um filho que, apesar de ter sido criado num lar cristão, escolheu se afastar do relacionamento com o Senhor. A história do filho pródigo, Jesus contou para ilustrar que esta verdade, ela existe. Porque muitos lares cristãos têm filhos que se afastam, que apostatam, que abandonam Jesus. Mas o papai e a mamãe continuam orando e jejuando por este filho. E pela graça de Deus, assim como o filho pródigo retornou para os braços do pai, também Deus, o Pai, espera que pelo poder do Espírito Santo, aqueles filhos que se afastaram dele retornem. A Bíblia dá exemplo de que, mesmo quando nós pecamos e nos afastamos de Deus, Deus não nos deixa de amar. Efraim é um exemplo. Efraim é filho de José. Como parte da nação eleita, Efraim se desviou do Senhor. O que Oséias, capítulo 4, verso 17, diz sobre os pecados de Israel? Abra sua Bíblia agora em Oséias, capítulo 4 e o verso 17. Efraim está entregue aos ídolos. É deixá-lo. Meu querido irmão, quando você decide pecar e se afastar, Deus deixa você pecar e se afastar. Mas Deus não desiste de você. Lemos também em Oséias capítulo 7 e o verso 1 em diante. Quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, ladrões invadem as casas e bandos assaltam nas ruas. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades? Agora estão rodeados pelas suas más ações que estão sempre diante de mim. E aqui no verso 11, capítulo 7 de Oséias, verso 11, porque Efraim é como uma pomba ingênua, sem entendimento. Chamam o Egito e se voltam para a Assíria. Mas Deus não desistiu de Efraim, meu querido irmão. Verso 13 diz, ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu os remiria, mas eles falam mentiras contra mim. Efraim foi longe demais, mas Deus não desistiu dele. Lemos que, em sentido figurado,
Raquel, avó de Efraim, chorava porque ele havia rompido o relacionamento com Deus, em Jeremias 31:15. O Senhor respondeu à profunda tristeza de Raquel. Raquel, avó de Efraim. Deus falou pela boca de Raquel, Deus falou através desta mensagem direcionada a Raquel, dizendo: reprima sua voz de choro e enxugue as lágrimas dos seus olhos, porque o seu trabalho será recompensado, diz o Senhor, pois os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Veja a esperança que Deus deu para um povo que se apostatou. Está falando de Efraim e a sua descendência. Há esperança para o seu futuro. Aleluia! Porque os seus filhos voltarão para a sua própria terra. Jeremias 31, 16 e 17. Deus não desistiu de Efraim, Deus não desiste de você. Em vez de chorar pelo filho que havia se afastado, Raquel foi chamada a ter esperança. Que outras verdades Jeremias nos apresenta? Jeremias 31, abra sua Bíblia, Jeremias 31, verso 18 e 19. Ouvi muito bem que Efraim se queixava, dizendo: tu me castigaste, fui castigado como novilho, ainda não domado, converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Na verdade, depois que eu me afastei, eu me arrependi. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque suportei a afronta da minha mocidade. Não é Efraim, o meu filho querido, o filho das minhas delícias? Pois sempre que falo contra ele, lembro dele com ternura. Por isso, o meu coração se comove por ele, e dele certamente me compadecerei, diz o Senhor. Eu vou me compadecer de Efraim, que se afastou de mim, que apostatou. Meu querido irmão, o nosso Deus, este Pai Celestial, é o Pai que dá muitas chances para os seus filhos. Essas passagens ensinam que sempre há esperança, como houve para Efraim. Deus não desiste de nós. Aleluia! Deus não desiste de você. Embora repetidas vezes ele repreenda o seu povo, este se afasta, a compaixão divina não falha. Podemos sentir dor, podemos sentir frustração, desânimo, ou até falar negativamente de quem amamos e se afastou de Deus. Ainda assim, nessa passagem bíblica, o Senhor nos lembra de que ele nunca se esquece de quem se desviou. De modo algum, Deus se esquece. Nas palmas das mãos de Jesus Cristo, você está gravado. Os pensamentos divinos a respeito dessa pessoa não são passageiros, mas cheios de afeição, desejando sinceramente o bem dela. Na verdade, Deus diz que seu coração anseia por aqueles que se desviaram. O Senhor deseja que voltem para Ele e sua misericórdia é grande. Jeremias, meu querido irmão, minha querida irmã, Jeremias apresenta a resposta de Deus à dor de Raquel pelo desvio de Efraim. Como é que isso afeta o que você sente por aqueles que se afastaram do Senhor? Deus nos dá esperança. No Antigo Testamento, na parábola do filho pródigo que Jesus contou, sempre ele dá esperança para a ovelha perdida, para o filho perdido, para a dracma perdida. Ele foi em busca de cada um dos perdidos. É Deus que tomou a iniciativa de buscar o perdido. No Jardim do Éden, foi Deus que tomou a iniciativa de buscar Adão, procurando por Adão e perguntando: onde estás, Adão? Este Deus que buscou o pecador Adão, buscou também a dracma perdida, a ovelha perdida, o filho perdido. Meu querido irmão, você e eu fomos buscados pelo amor de Deus. Ele nos perseguiu com a sua graça e misericórdia. E a graça e a misericórdia nos alcançam. E nós nos rendemos diante de Deus. Somos presos pelo amor de Deus. Nos tornamos cativos de Jesus. Somos abraçados por Jesus Cristo. A graça de Jesus é toda suficiente para salvar todo aquele que clama pelo seu nome e clama pelo seu sangue. Aleluia! Na parte de quinta-feira, eu os farei voltar. Olha aí a promessa de Deus. Eu os farei voltar. Por bem ou por mal,
Deus tenta atrair os pecadores para si. Deus quer a salvação e Ele fará qualquer coisa para salvar você, porque Ele não desiste fácil. Não é fácil se perder, é difícil se perder, porque existe um Deus que nos persegue com seu amor. Queridos, todos nós já passamos por momentos de fraqueza ou oscilação na caminhada com Deus, vales escuros em que o coração foi infiel ou ficamos mornos por muito tempo. O que o trouxe de volta a um relacionamento vivo com Ele? Zacarias capítulo 10, abra sua Bíblia. Zacarias capítulo 10, vamos ver os versos 1 em diante. Aqui fala: Deus abençoará Judá e Israel. Capítulo 10, verso 1, peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor que faz as nuvens de chuva e Ele lhes dará chuva abundante e a cada um a vegetação no campo. E o verso 3, é contra os pastores que se acendeu a minha ira, castigarei os bodes que vão adiante do rebanho, mas o Senhor dos exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá, e fará dela o seu majestoso cavalo na batalha. Deus compara o seu povo a um majestoso cavalo na batalha. Meu querido irmão, Deus condena os bodes, ou seja, os líderes espirituais relaxados, apostatados, mas Ele cuida do seu rebanho, dizendo que o seu rebanho, aqui é Judá, mas se aplica também para você como povo de Deus. Nós somos um majestoso cavalo na batalha. De Judá sairá a pedra angular. Jesus era da tribo de Judá. Jesus Cristo é a pedra angular. Verso 6. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os farei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Mensagens de paz, mensagens de misericórdia, promessas de retorno. Meu querido irmão, na prática, relacionar-se com um ente querido que se afastou do Senhor pode ser desafiador. Talvez você se pergunte o que poderia ter sido diferente ou como deveria agir agora que a visão do mundo dele mudou. Também pode sentir frustração e impotência diante das decisões equivocadas que ainda são tomadas. Esses pensamentos influenciam a maneira como você lida com quem ama. Por isso é essencial que as suas atitudes e palavras sejam fruto do tempo que você passa com o Salvador. A forma como você vai tratar aquele que se afastou, a ovelha perdida, a forma como você vai tratar esta ovelha perdida vai depender muito do tempo que você passa aos pés de Jesus. Jesus coloca amor no seu coração. O testemunho da sua vida, das suas ações, palavras e orações por seu cônjuge, pelo seu filho que se afastou, pode transformar profundamente o futuro deles. Quando existe alguém jejuando e orando, intercedendo por aquele que se afastou, existe esperança, meu querido irmão, com orações assim como Jesus orou por Pedro. Jesus falou claramente: Pedro, eu estou orando por você, porque Satanás está rodeando você, está rondando você para tentá-lo, mas eu estou intercedendo por você, Pedro. Mas Pedro caiu feio, negou 3 vezes Jesus. Mas Jesus continuou amando Pedro. Louvado seja Deus por esse amor, por esta graça, que não desiste de nós mesmo quando estamos negando Jesus, pecando contra Jesus. Ele continua perseguindo-nos com o seu amor, com a sua graça. Você não está feliz por ter um Deus, um Pai Celestial, um Salvador Jesus Cristo, que não desistem de você? Aleluia, meu querido irmão, entregue ao Senhor toda a tristeza da sua vida, julgamento errado, condenação que você sente e peça que Jesus substitua esses sentimentos por amor, por bondade, o amor que só Ele pode dar. Peça que o Senhor revista você com o seu caráter, para que você desenvolva uma atitude amorosa e altruísta. Lembre-se, nenhuma influência que possa rodear a alma tem mais poder do que a de uma vida abnegada. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. Olha aqui não está dizendo o mais forte argumento em favor do Evangelho é um pastor que prega maravilhosamente bem,
ou aquele que dá um estudo bíblico perfeito. Não, querido irmão, não é questão de pregar ou dar estudo bíblico. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. E como é que o cristão se torna amável? Como é que ele aprende a amar? Tendo comunhão com Jesus. Porque tendo comunhão com Jesus, nós vamos amar os bons e os maus. Nós vamos amar a ovelha perdida e vamos amar as ovelhas que estão dentro do redil e que não se perderam. Meu querido irmão, é a comunhão com Jesus Cristo que nos torna amáveis e nos ensina a amar. Por meio do exemplo de uma vida coerente que aponta para Jesus, aqueles que o rejeitaram enxergarão em você e em mim algo que só pode vir de Deus. A paz que excede todo o entendimento, o amor que não desiste e a esperança que crê contra toda probabilidade. O amor de Deus por nós e pelos nossos amados não vacila. Podemos oferecer aos outros esse amor que recebemos todos os dias. Se você recebe todos os dias, você tem amor para dar. Você não pode dar o que você não tem. Por isso é importante você começar cada dia aos pés de Jesus, orando, adorando, confessando, bebendo a água da vida, comendo o pão da vida. Conhecer o amor de Deus, estar enraizado e alicerçado nesse amor, conhecer qual é a altura, qual é a profundidade, qual é a largura e qual é o comprimento do amor de Deus. É isso que Efésios capítulo 3, versos 17 a 19, nos incentiva a fazer. Leia comigo, Efésios capítulo 3, versos 17 a 19. E assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender. Compreender o quê? Qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e qual é a profundidade. Do quê? Do amor de Deus. Você nunca esgota, você nunca entende 100%, porque o amor de Deus é tão profundo, é tão alto, é tão largo, é tão comprido, que nós vamos estudar o amor de Deus por toda a eternidade. Esta será a ciência que será estudada por toda a eternidade no novo céu e na nova terra. O amor de Deus, meu querido irmão, por isso diz aqui, ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Meu querido irmão, Deus quer nos trazer de volta para os seus braços. É o pai do filho pródigo, olhando na estrada, tentando enxergar à distância o filho que está voltando para os braços do pai. Sempre você vai encontrar os braços do pai abertos. Sempre o pai estará correndo ao encontro do filho que volta. Não importa que ele tenha gastado toda a fortuna, não importa que ele tenha pecado, não importa que ele venha sujo e maltrapilho, não importa nada. A graça de Jesus Cristo não desiste de nós. Sempre na história contada por Jesus, existe um Pai, que é o nosso Deus, correndo ao nosso encontro, abraçando-nos, cobrindo-nos com a capa da justiça de Cristo e dizendo: alegrem-se, façam uma festa, porque o que estava perdido foi achado. O meu filho que estava morto reviveu. Aleluia, aleluia, meu querido irmão, qualquer que seja a fé, ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não for manifestado através do amor desinteressado pelo seu irmão. A fé verdadeira e o amor verdadeiro vão ser revelados na sua vida pelo amor que você dedica ao seu irmão, ao seu próximo. O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando o eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. Aqueles que se estão mais ativamente empenhados em fazer com
empenhada fidelidade, sua obra de ganhar pessoas para Jesus, são os mais desenvolvidos em espiritualidade e devoção. Você quer ser mais desenvolvido em espiritualidade e devoção? Trabalhe para Jesus. Tenha comunhão com Jesus e saia em busca das ovelhas perdidas, meu irmão. Os que rejeitam o privilégio da associação com Cristo no serviço cristão rejeitam o único ensino que lhes dá habilitação para participar com Ele da sua glória. Deus quer ver você envolvido no serviço cristão, nascendo no reino de Deus como um missionário, apaixonando-nos pelas almas pelas quais Jesus morreu. Meu querido irmão, você é um clone de Jesus, você é uma cópia de Jesus, você precisa buscar e salvar os perdidos, porque Jesus disse: eu vim buscar e salvar os perdidos. Salve almas, não tanto pela pregação, não tanto pelo estudo bíblico, salve almas pelo testemunho da sua vida, dizendo aos outros quem é Jesus para você, o que ele tem feito na sua vida. Conte aos outros quão amável, quão bondoso, quão precioso é o seu Jesus. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, somos testemunhas tuas, testemunhas daquilo que temos visto e ouvido, daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado porque o Senhor deixou para nós o teu precioso Filho, Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador, membro da família humana. Obrigado porque o Senhor nos chamou para sermos representantes de Jesus, cópias de Jesus aqui nesta terra. Batiza-nos com o Espírito Santo, implantando em nós a mente de Jesus. Ouve a nossa oração. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.